Você está falando com muita humildade, mas eu vou ver o copo cheíssimo. Pô, você é o único piloto brasileiro que participou de Fórmula 1, de NASCAR, de Indy, de circuito mundial, de outra que chama IMSA. IMSA. Então, é IMSA, É, WEC, é mais ou menos a WEC. mesma Então, coisa na que são. verdade, você tá bom, podia ser campeão aqui, chegou ninguém corre 500 milhas de Indianápolis. Eu falei, pô, cheguei em segundo, chegou em segundo nas 500 milhas de Indianápolis. Então, acho que é uma baita história, né? É um baita currículo de sucesso pra caramba como piloto, né? Então, parabéns por isso. Ah, E eu vou obrigado. te falar isso porque vem aí a minha pergunta importante do nosso episódio, né, cara? Porque você é um cara de muito sucesso. E a gente brasileiro, agora eu vou falar como admirador e torcedor, né? Então a gente está acostumado com a geração, né, veio lá José Carlos Patti, seu tio, seu pai, pilotos de muito talento. Aí veio uma geração nossa, sua, aqui, né, que vem, tá bom, então você tem, pô, Rubinho Barrichello, tem você, né, você tem, não, tá bom, tem o Senna, o Piquet, depois tem você, o Massa, tem essa galera. E aí parece que tem um vácuo de talento, na verdade, que a gente vive essa nossa... Parece que nós estamos órfãos de pilotos, assim, não sei, claro que a Fórmula 1, ela salta aos olhos, assim, né, mas por que a gente... Primeiro, você tem essa visão que existe aí, que hoje a gente não está no mesmo... Não tem esses talentos como até a sua geração. E por que isso aconteceu? Acho que é uma série de fatores. Eu acho que não é tanto o talento em si. A gente tem vários pilotos jovens com muito talento que, infelizmente, eles não tiveram as mesmas oportunidades que, de repente, vamos usar eu como exemplo, o Rubinho, que é da mesma geração que É, eu, Rubinho, a gente teve. Eu atrelo isso a vários fatores. Por incrível que pareça, eu acho que se a gente pegar de, sei lá, 10, 12 anos para cá, essa diferença no dólar que é, que está dando em relação à nossa moeda, por exemplo, ou seja, essa subida do dólar em relação à nossa moeda, com certeza deve ter dificultado muito a entrada de vários talentos, até mesmo, não vamos nem falar de Fórmula 1, nas categorias de acesso. Então tem muitos pilotos com talento que infelizmente eles não conseguiram correr numa Fórmula 3 lá na Europa, não conseguiram correr numa Fórmula 2, justamente pelo fato de não achar orçamento e não por não ter empresas que não estariam favoráveis a incentivar ou tentar ajudar esse talento novo a entrar na Fórmula 1, mas sim porque o orçamento acaba ficando inviável para entendi. todas as companhias brasileiras. Então, sinceramente, eu acho que esse é um dos, É uma questão econômica. uma questão econômica, É, exatamente, porque, porque a gente tem que lembrar que, bom ou mal, a gente vem de um país de terceiro mundo, é, comparado com outras potências enormes que têm uma economia muito mais forte. E é óbvio que quando você vai bater na porta das empresas, pedir, no caso, hoje em dia, orçamento para você começar na Fórmula 1, sei lá, 15, 20 milhões de dólares, é uma coisa você pedir quando você vai em portas de empresas de países de primeiro mundo, comparado com você vai pedir 20 milhões de dólares hoje em dia para você tentar conquistar o seu sonho na Fórmula 1, são um pouco mais de 100 milhões de reais, muita né? É coisa. muito dinheiro. É, E outra coisa que é muito importante que a gente tem que lembrar é apenas um investimento. Não é que você está comprando uma casa, você está comprando. Casa, eu já estou exagerando, mas você está comprando um prédio, por exemplo. Aquilo vale alguma coisa. Você está comprando um terreno. Esse investimento que você está fazendo na promessa jovem, no final do ano, se por acaso não der certo, por um motivo ou outro, vai virar poeira esse pois dinheiro. é, Vai pois é. sumir. É a mesma coisa que se pegar 100 milhões de reais e você, ó, tacar fogo embaixo. Então, eu acho que esse é um dos motivos, mas Sim. por esses e outros motivos,
acabou dificultando a estrada de vários talentos que, na minha opinião, têm potencial para chegar na Fórmula 1, só que não conseguiram, porque não conseguiram levantar o dinheiro suficiente para eventualmente chegar lá. É o que você falou, né? Aquele carro seu lá só tinha patrocinador brasileiro, né? Hoje, não sei se as empresas brasileiras conseguiriam estar Não, ó, naquela... aquela época, eu acho que esse carro, por exemplo, esse carro aí... Chapecó, Bob's e... Então, esse carro eu acho que a gente levantou nessa época aí, 95, acho que nesse carro que vocês estão olhando tinha 4 milhões de dólares aí. Que hoje em dia, se você parar para pensar, fazer a conta... Eu não sei se eu teria tido... 25 milhões de reais. Exatamente. Eu não sei se eu conseguiria levantar esse dinheiro. Nessa época. Exatamente. Nessa é uma questão época. econômica. Então não é uma questão. Agora, o talento, você acha que a gente, sim, eu tem acho uma que geração de pilotos formados do quê? No kart, nas categorias de base de acesso brasileiro? Eu acho que tem o talento. Vamos colocar o fator financeiro à parte. Vamos fazer outra análise também. Hoje em dia, a Fórmula 1 está muito limitada, porque só são 20 vagas. Na minha época, quando eu entrei na Fórmula 1, eram 30 carros. Desses 30 carros, só 26 classificavam para a corrida. 4 iam para casa. Então, ou seja, você já tinha, de largada, você já tinha 10 assentos a mais na Fórmula 1 do que você tem hoje em dia. Sim. Então você já tinha mais oportunidades do que você tem hoje em dia. O fato de você ter menos oportunidades hoje em dia deixa o circo muito mais restrito. Sim. Então, se você não tiver amparado pelas grandes empresas, eu digo por uma Mercedes, por uma Ferrari, por uma Red Bull, desde o começo da sua carreira, que é assim que eles estão buscando os jovens talentos hoje em dia, desde a época que você entra no kart. Então você ter alguém te assessorando desde a sua base, quando você está começando, a sua entrada na Fórmula 1 fica praticamente impossível. Vamos usar o exemplo do Drugo. Teve uma carreira muito boa, foi campeão de Fórmula 2, ou seja, estava com as credenciais necessárias para ele entrar na Fórmula 1. Foi falado que ele entraria, só que a vaga na Aston Martin acabou não aparecendo, daí um dos pilotos da Aston Martin é filho do dono da equipe, então é óbvio que aquela vaga nunca ia ter. O outro, então, com o Fernando Alonso, que dispensa comentários, e daí o Drugo fez o papel dele, foi campeão, o tempo foi passando, passou o primeiro ano, que não deu, passou o segundo ano. Até com um pouco de tristeza que eu falo. Eu acho que ele perdeu aquela janela da Fórmula 1. E, no entanto, o talento ele tem. Porque ele foi campeão de Fórmula 2 e ele fez o necessário para poder entrar na Fórmula 1. Além de tudo, tem um pouco de... O timing. Tem um pouco de timing, também, um pouco de sorte. Exatamente. De estar no lugar certo, na hora certa. Como tudo na vida, né? Diga-se de passagem. Tudo. E dos esportes também, né? Também. A gente pegar mesmo no futebol brasileiro é a mesma coisa. Tem talento, fala assim, cara, não tem a vaga, perdemos ali. Exatamente. Cracks, né? A gente perdeu exatamente isso. Mas a gente está à beira, talvez, de um novo sucesso brasileira, né? Então tem a notícia agora que, tá bom, Gabriel Bortoleto vai ser piloto da Fórmula 1, não sei se já está confirmadíssimo ou confirmado. Já está mais que confirmado. Está confirmado, vai estar na Sauber 2025. Vai estar na Sauber em 25, que vai virar Audi, 100% Audi, mas em 25 já é essa transição entre Sauber e Audi. Daí a partir de 26 é 100% Audi. Nosso último piloto de Fórmula 1 foi 2017, 17, 18 talvez, o máximo. Eu acho que foi. Nós estamos 7 anos sem piloto de Fórmula 1. Então temos uma ótima notícia para o automobilismo, para tudo, até para também, né, para alimentar o imaginário do jovem, né, de ter um piloto brasileiro na Fórmula 1, de falar assim, pronto, então existe a possibilidade que brotem novos talentos com poder financeiro. Eu acho que no caso agora do Gabriel,
que inclusive ele já foi lá no Pelas Pistas 2 vezes, muito centrado, muito cabeça, nossa, nem parece que é a cabeça do moleque, parece que é a cabeça sei lá, de um rapaz de 30, 40 anos, né? Tanto que, voltando à sua pergunta que você tinha feito para mim, né? O que você faria diferente, né? Sabe que eu tive um chefe lá nos Estados Unidos, toda vez que eu entrava lá no motorhome, ele colocava a mão dele no meu ombro e ele falava assim, nossa, eu adoraria ter o teu corpinho com a minha idade, né? Eu olhava para ele e falava, o que esse velho tá falando? Ele tá ficando louco da cabeça, né? Hoje em dia eu entendo perfeitamente o que ele tá falando. Entendi. Isso foi uma das coisas que me surpreendeu bastante no Gabriel. Ele sentou na nossa mesa lá de podcast, ele foi uma das primeiras colocações dele, ele virou e falou assim, nossa, eu sei que a minha janela é de 3 anos, se eu não conseguir entrar na Fórmula 1 nos próximos 3 anos, eu preciso pensar no plano B, e daí eu vou me profissionalizar de outra categoria, seja Indy, IMSA, WEC, sei lá, mas ele já estava consciente disso. Que legal. Daí. Não é aquilo lá que, nossa, eu tenho um sonho de entrar na Fórmula 1, daí eu vou ficar tentando, e se não der eu vou tentar mais um pouco, até a hora que realmente me matarem, que eu realmente não consigo entrar na Fórmula 1. Então, você via que ele já estava muito bem estruturadinho para isso. Bacana. Isso daí foi muito bom, e eu acho a gente espera, né, o máximo possível dele na estreia na Fórmula 1 pela Sauber. Mas o mais importante de tudo, eu acho que o que ele tem que fazer o ano que vem a competição dele vai ser contra o companheiro de equipe dele, que o Hülkenberg é um cara que tem muita experiência na Fórmula 1, extremamente rápido, e então vai estar todo mundo comparando o Gabriel a ele. Se ele conseguir resultados parecidos ou talvez até melhor, você pode ter certeza que outras portas irão se abrir, mas a gente também não sabe, né? De repente, onde ele entrou na Sauber, que vai virar Audi no futuro, de repente vai ser uma grande equipe, então Sim. ele nem vai ter que pensar em sair de lá, exatamente. Pode ficar lá para fazer. Mas se ele for bem o ano que vem e estando sempre do mesmo nível do Hülkenberg, talvez até um pouquinho acima, você pode ter certeza que outras grandes portas vão se abrir.